Olá pessoal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um dia nos encontramos para meditar a liturgia do dia. Nossa igreja é sábia, ela hoje nos orienta a ler Gênesis no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. O salmo de hoje é o Salmo 32. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz aquele cuja falta é perdoada. O Evangelho é de Marcos, no capítulo 7, do 31 ao 37. Vamos nos preparar para ler essa palavra de Deus, que vem falar do abre-te, éfata. Dizer que Deus está conosco, Deus está dentro de mim e de você. Mas nós necessitamos desejar a sua companhia, como nos orienta Santo Inácio de Loyola, desejar a companhia de Deus todos os dias na nossa vida. Quando eu desejo a companhia de Deus, eu peço a Deus uma graça. Que graça eu peço para esse Evangelho? Senhor, que o meu coração seja sensível para quem necessita da tua acolhida e da minha solidariedade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldades e pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais ele divulgava. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. O Evangelho de hoje é o Evangelho do Éfata, abre-te. A primeira leitura da carta aos Gênesis, capítulo 3, de 1 a 8. Esse livro ele fala, neste capítulo, da serpente. A serpente representa a força hostil a Deus e a seu plano. A serpente representa o falso oráculo, é a arma da serpente. A serpente promete o bem que é mal. E aqui aparece Eva, que trai o compromisso assumido com Deus, de perseverar, não saber o segredo da árvore do bem e do mal. O que seria hoje nós escutarmos a serpente? O que seria hoje escutar a serpente? Será que essa serpente ainda fala? Quem distancia o povo da vida fácil? Olha lá aí, vou lhe falar. Onde é que está a serpente?
os bens materiais. Eles nos distanciam de Deus, meu irmão, minha irmã. O sucesso no empreendimento não tem um tempo nem vez para Deus. Quer trabalhar, conseguir mais e mais e mais. Essa tal de teoria da prosperidade ou da retribuição. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Deixar de preocupar-se com a família, com o outro, mas só consigo. Essas são as grandes serpentes que atuam na nossa caminhada. E às vezes conquistam um membro da família para arrastar todo o povo. E ninguém enxerga. E diz na leitura hoje da carta do livro do Gênesis, no capítulo 3, que Jesus ele passeava na brisa da tarde. Olha só, Jesus passeando. Maravilha, né? Naquele paraíso. Quando é que nós precisamos nos esconder do Senhor? Quando é que a gente diz que a nossa vida não está mais alinhada a Deus? Quando nós deixamos de ser profetas missionários. Profeta, tracinho, missionário. É o que fala o Evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, em Marcos, no capítulo 7. No batismo, nós ouvimos a voz de Deus e não da serpente. No batismo, eu sou marcado no ouvido, no ouvido da criança e na boca também do batizado. Ouvidos abertos para termos a boca aberta para pregar. Com o ouvido atento, 2 ouvidos, uma boca. O ouvido atento para escutar a voz do Mestre, a voz de Jesus, a voz de Deus. E a palavra desse dia nos ajuda a curar os nossos ouvidos. E curar para quê? Para acolher a palavra de Deus. Jesus, ele hoje atravessa a Decápole. A Decápole são 10 cidades, faz fronteira com o Império Romano. E trouxeram para Jesus um homem surdo, mudo. E pediram a Jesus que ele impusesse as mãos para curar aquele homem. Vamos entender isso? Bora. O judeu tem um livro chamado Mishnah. É um livro que representa a Torá oral. E lá havia mais ou menos 600 a 700 tratados. Lá dizia como é que você devia rezar, como é que devia dar as bênçãos, dizia como é que eram as festas judaicas, falava sobre os rituais de sacrifício, sobre as purezas e as impurezas da pessoa, o que fazer. E por que eles ficaram tão sentidos quando Jesus fez aquele milagre? Olha só, a cura daquele milagre foi vista como uma violação da lei tradicional judaica. A violação da lei judaica. Olha só, pessoal. Qualquer unção incomum era proibida. Por exemplo, olha só, você estava doendo da garganta, ou da dor de dente. Aí o pessoal usava vinagre para dor de dente. Alguém com dor de dente não podia bochechar vinagre no sal, não podia. Ele podia engolir o vinagre para ver na hora da refeição, para ver se passava a dor de dente. Mas bochechar não podia, porque estava no Mishnah. Na Bíblia, pessoal, a saliva evoca a vida, a cura e a salvação. Na Bíblia, cuspir o rosto de alguém é uma suprema vergonha e é punido com uma lepra. Está lá em Números, no capítulo 12. E o que fizeram com Jesus?
Cuspiram no olho, no rosto dele. Está lembrado? Não lembraram da lei, do Mishnah. Ele cumpriu um tanto, né? E hoje a carta aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz que, nos faz memória, né? Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais cortante do que uma espada. É verdade. Só que você não quer ouvir o que é agradável. Só quer ouvir o que você quer. O que é do seu interesse. E a palavra de Deus, ela corta e vai até o fundo da alma. Então deixe que Deus transforme você, meu irmão, você, minha irmã, por dentro. Esse homem que Jesus relata nesse texto é um homem que ficou surdo ao longo da vida. Porque quem nasce surdo não sabe falar. Não sabe. Ele sabe expressar ruídos. Mas esse homem ao longo da vida foi ficando surdo. Nós percebemos que ele ficou surdo com o passar do tempo. Por quê? Ele falava com dificuldade, mas ainda falava. E é interessante, muitas vezes, nós somos assim também, surdos. Quando a gente era criança, os pais da gente mandavam a gente para a igreja, ensinavam as orações, a gente escutava os catequistas, escutava os padres, os bispos, na crisma, os diáconos. Aí a gente vai crescendo, vai tomando asa, criando asa, e começamos a ficar surdos para as coisas de Deus. Uma interessante a vida. E quando a gente recebe a crisma ou a primeira Eucaristia, acabou tudo. Eu me afasto de Deus. Como tudo diploma. Aí ficam surdos para as coisas do céu. Ficam surdos para Deus. Mas ainda sabem falar, porque ouviram. Não é totalmente. Ele não só escuta ruído. E você que foi surdo para a palavra de Deus, então coloque-se de pé junto a Jesus para que Ele possa curar você novamente. Tem mais prazer em ler a palavra. Jesus toca nos ouvidos primeiro, depois na língua. E diz, abre-te, escuta. Se tua língua está solta, fale das coisas de Deus. Às vezes a gente escuta muitos ruídos no mundo, mas se nós não tivermos a sensibilidade, se nós não orarmos, não falarmos com Deus, a gente não consegue ouvir o projeto que Ele tem para a nossa vida. É verdade. Então a oração é a chave para a sua vida. Então no seu silêncio, todos os dias, para um pouco. Mesmo que o povo reclame, que fale, está na hora de dormir, está na hora de almoçar, está na hora de trabalhar. Calma. Deixe Deus falar, porque as serpentes do mundo fazem isso com a gente. Para que você tire a concentração. A gente precisa estar pelo menos meia hora, todos os dias, diante da palavra de Deus. O surdo, ele falava com dificuldade. Jesus pega o seu conteúdo e a sua saliva e coloca na boca. Isso Ele quer fazer conosco também, meu irmão, minha irmã. Recorda o texto de ontem, nós vimos lá que Marco falava, Jesus estava numa região pagã, ainda numa região pagã. Mas hoje, ele está diante da presença desse homem surdo, gago, que fala com dificuldade. Devemos passar do elemento fisiológico, a surdez e a gagueira, né? Porque o texto nos ajuda para passar para o elemento teologal, para o elemento da fé. Exercitar o ouvido do missionário a ponto de pregar o evangelho do reino. Em nosso meio, todos nós temos língua bem apurada. Língua apurada, sabe para quê? Para falar demais. Jesus está dizendo que cuidado com a sua língua. Cure sua língua. Mas primeiro cure os ouvidos. Escute mais. O documento de Aparecida nos ensina a sermos discípulos missionários. Mas nós só podemos ser discípulos missionários verdadeiramente
nós orarmos e pregarmos a cura e os ouvidos das pessoas que estão do nosso lado. Sabe com o quê? Paciência, silêncio, serenidade. E o texto de hoje termina Jesus proibindo o povo de falar do milagre dele. Não fale não, Deus vai ninguém não. E se não diga isso a ninguém não, é chamado segredo messiânico. Aos poucos vão descobrindo a identidade de Jesus. Ele não só é um homem bom não. Ele convida a mim e a você a aprofundarmos a nossa relação com ele. Então a primeira coisa a fazer é mudar a nossa posição. Tirar esse escudo da minha frente, eu estou armado. Se alguém falar alguma coisa, sou culpado. É eu, não. Deixe Deus mudar o seu coração. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Então, que nós possamos ser humildes. Jesus quer tirar de nós essa soberba. Sair do castelo das minhas opiniões. É porque a minha opinião é essa, eu não mudo, vou morrer assim, eu nasci assim. Não é assim. Deixe de ser Gabriela, calma, né? Deixe Deus mostrar que você está errado. Que você precisa mudar. Tenha um coração de discípulo, um coração ouvinte. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, ainda hoje é assim. Todas as 6 horas da manhã, o povo se ajoelha, coloca sua toalhinha no chão, se ajoelha e diz: chamar Israel, Adonai Elohenu. Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus. Sabe quantas vezes eles fazem isso? 6 da manhã, meio-dia e à noite, mais de 100 vezes, mais de 200 vezes, mais de 500 vezes. Escuta Israel, o Senhor é o nosso Deus. Chamar Israel, Adonai Elohenu. Ensine isso para seus filhos, seus colegas, para que você tenha abertura. E a gente, para rezar um texto, a gente acha tanta dificuldade. Priorize Deus. Veja que fala no Evangelho, Jesus. Primeiro, Jesus, ele separa a multidão, acalma aquele homem, faz a cura, toca a língua com a sua saliva, como medicina. E olha para o céu e suspira. Éfata, abre-te. É um recurso de comunicação com o leitor. E o processo de escuta inicia a cura. E a cura é o primeiro passo para a fé. Então vamos entender por que Jesus misturou essa saliva e por que esse surdo mudo pode simbolizar de maneira particular a situação de muitos de nós que não escuta mais a voz de Deus, nem compreende o seu anúncio. Então que nós tenhamos a boca de apóstolo que está em busca da verdade. Essa manhã eu te abençoo, que você tenha um dia alegre e feliz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor volte seu rosto para ti e te dê a paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deus abençoe.